Bom, só para a gente ainda continuar nesse tema, né, esclarecer uma outra questão, até inclusive citei agora há pouco, né, o Fórum Mundial de Davos aí na questão do Guedes, mas eu queria falar agora especificamente da presença do presidente ucraniano, né, o Volodymyr Zelensky. Ele fez um discurso exatamente na abertura do Fórum Econômico Mundial, só que porém causou um pouco de polêmica esse discurso, né, sem contar ali na questão mais especificamente da exclusão da Rússia no evento. Eu queria entender um pouquinho da sua visão, como que você enxerga o futuro da Rússia, que apesar daí, né, de um país de grande relevância, ainda tem uma economia considerada emergente, né, vamos dizer assim, é parte do próprio BRICS aí, mas como que você tem visto exatamente para os russos, né, para a população em si? Porque essas sanções, elas estão sendo feitas exatamente para tentar realmente frear o conflito, atingir especificamente o próprio Vladimir Putin, mas a gente também não pode esquecer de olhar para a população russa. A gente viu dezenas, né, de empresas até particulares saindo do país, gerando aí muito desemprego também, e isso eu acho que é uma questão também que acho que a gente não pode deixar de ser levada em conta, de ser considerada, mas eu gostaria de ouvir exatamente a sua opinião. Será que a economia russa vai continuar sendo considerada emergente? Quais os reflexos exatamente para os russos? Bom, o reflexo para a economia russa vai ser desastroso, né? Você tem as sanções, mas eu acredito que em algum momento, se houver um acordo, essas sanções são suspensas, então você tem um estrago até certo momento, mas não para o futuro. São sanções que a qualquer momento podem ser suspensas. O que eu vejo de pior para a economia russa e até mesmo mundial, né? Porque mesmo a Rússia se tornando um parceiro menos interessante no futuro, ela é grande fornecedora de muitos produtos. A Rússia se transformou de um grande país industrial durante o período soviético, lógico que era um modelo estatal, né? Não é um modelo para a economia atual, mas era um país industrializado, em um grande país fornecedor de commodities, fornecedor principalmente de matérias-primas, mas muito importantes. Então você veja, aí tem vários itens, petróleo, trigo, né, uma série de minérios muito específicos, insumos para fertilizantes, aqui no caso brasileiro, ou mesmo para o mundo todo. Enfim, é um fornecedor e continuará sendo um fornecedor muito importante, porque são produtos que não são de fácil substituição. Muitos deles são recursos naturais, a gente sabe que não é facilmente que você busca alternativas. A gente discutiu aqui os desafios energéticos para a Europa, que tinha ali a Rússia com tantos recursos como sua vizinha, e agora tem que partir para um modelo completamente diferente. Então a Rússia vai sofrer, principalmente no futuro, por conta da sua perda de imagem de ser um parceiro, digamos assim, confiável. Esses grandes projetos que a Europa vai fazer e que serão em termos de desenvolvimento energético, nenhum deles envolve a Rússia. Você veja que oportunidade teria agora a Rússia em continuar sendo um parceiro confiável com a Europa. Ela teve recentemente gasodutos bilionários, nos quais ela não investiu um tostão, foram todos bancados por empresas europeias e que permitiram alavancar a sua economia. E agora ela não vai ter mais esses projetos. Então a sua maior perda vai ser a sua diminuição de importância no cenário internacional, pois ela não será mais procurada pelos grandes players, a não ser ali pela China, pela Índia, né? Mas ela não vai ser procurada por Japão, por Canadá, Estados Unidos, União Europeia, Austrália. As maiores economias do mundo vão isolá-la, não vão ter parcerias. Isso vai ter um impacto econômico muito importante. A Rússia ela sai diminuída deste conflito. E o cidadão russo, em geral, né, que é uma das suas perguntas, ele vai sentir na diminuição da sua renda, ele vai sentir na diminuição de oportunidades, de empregos e de possibilidades econômicas. Então, os grandes projetos internacionais terão uma redução muito grande. A Rússia ela sai do mapa internacional dos grandes projetos e dos grandes investimentos. Ela vai ainda ter alguma sobrevida pela sua relação com a China e com a Índia, que são grandes economias, e por ser uma fornecedora de insumos, de produtos internacionais de difícil substituição. É isso que ela vai ser no cenário mundial, a não ser que ela reverta o enorme desgaste que ela teve com esse conflito. Professor...